Você se sente esgotada, silenciada ou desconectada da sua força interior? Por séculos ditaram à mulher o que ela deveria ser. Mas esse livro, minhas amigas, é a revolução. Mulheres que Correm com os Lobos não é só um livro, é um ritual de passagem. Clarissa Pinkola Estés nos entrega as chaves para entender os mitos, os contos de fadas e as lendas, não como histórias infantis, mas como a linguagem secreta da psique feminina. Eu sou Gabriela, professora, mãe, filha, mas sobretudo mulher, em busca de quem realmente é, em busca de me sentir segura, para me sentir livre. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir como recuperar sua intuição, sua garra e o poder irrefreável da natureza selvagem. Se você busca coragem para ser totalmente livre, esse vídeo é para você. Você pode consumir esse conteúdo enquanto realiza outros afazeres, porque estamos no formato podcast. Só peço para que você curta, comenta, compartilhe quando achar pertinente ao longo das reflexões que faremos aqui. Se você ainda não tem o livro Mulheres que Correm com os Lobos, estou deixando o link aqui na descrição. E essa obra mudou a minha vida. Eu tenho certeza que mudará a sua também. Você pode adquirir o link pela descrição, no link da descrição do vídeo, que é totalmente seguro e você me ajuda a manter o canal ativo. Se você não é inscrita no canal, já se inscreva e liga o sininho de notificações para não perder nenhum episódio sobre mulheres que correm com os lobos e os contos desse livro que falaremos por aqui. Há 10 anos atrás, lá no ano de 2015, quando esse livro apareceu na minha vida, foi minha primeira tentativa de fazer YouTube, mas naquela época não tinha muito direcionamento sobre a plataforma e eu acabei desistindo. Hoje, mais madura, senti novamente o chamado de falar sobre os aspectos da psique feminina e não tem um ponto de partida melhor do que esse livro. Também pintou instintivamente a ideia de criar um grupo no WhatsApp. Será um círculo de mulheres online, um lugar seguro para falar do nosso desenvolvimento. Eu sinto que mulheres como eu e como você precisam de um lugar onde possamos compartilhar nossas histórias mais profundas, um lugar de acolhimento. Falo mesmo por mim, porque tem muita coisa sobre mim que eu não sinto segurança em expor aqui na internet. Então, eu pensei em criar esse círculo online onde a gente possa compartilhar e nos conhecer profundamente, para que a gente tenha um desenvolvimento humano, acolhedor e muito companheirismo entre nós mulheres. Eu estou deixando o link desse grupo aqui na descrição do vídeo também. A entrada e a permanência é gratuita. Lá eu vou compartilhar todos os dias uma mensagem de reflexão e teremos momentos de partilha também. Agora que já dei os recados, vamos à introdução desse livro. Prefácio. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o aspecto da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Então, minhas queridas, esse livro foi escrito pela psicanalista Clarissa Pinkola Estés e ele é um best-seller maravilhoso. Eu acredito sempre que esse livro chega para quem tem que chegar no momento certo, sabe? Ele aconteceu para mim lá em 2015. Eu estava para fazer 30 anos, com muitos anseios, com muita vontade de me conhecer mais, de voltar para mim, de voltar para casa, sabe? Sentindo uma necessidade muito grande de me reencontrar comigo mesma, de satisfazer meus próprios desejos, de deixar de atender às expectativas das outras pessoas, porque toda vez que eu falava sim para o outro, eu falava não para mim. Então esse livro começou a fazer muito sentido. Nós vamos falar sobre a introdução desse livro. Eu vou ler para vocês algumas partes em destaque que eu fiz aqui, né? Os destaques em parágrafo, e a gente vai discutindo sobre isso. Você pode ficar à vontade para deixar seu comentário, se você já leu esse livro, as partes que te tocaram profundamente, o que fez mais sentido para você. Vamos bater esse papo que é muito importante.
Então aqui a introdução se chama Cantando sobre os Ossos. Fala sobre o ciclo da psique feminina de vida, morte, vida, né? Esse ciclo do que morre e a gente canta para renascer, quando a gente percebe que aquilo está nos fazendo falta. Então o primeiro parágrafo que eu destaquei aqui é sobre a mulher moderna. A nossa escritora diz: a mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. Então, é isso, né, gente? Quando a gente pensa sobre as mulheres antigamente, como eram os seus perfis de profissionais, esposas e mães, e a gente se compara com isso, é completamente diferente, né? Hoje nós realmente somos um borrão de atividades, a gente vive se cobrando e se exigindo proatividade sempre, né? É uma autocobrança muito grande e a gente não se acolhe, a gente não tem autocompaixão e isso faz muita falta, né? Próximo parágrafo diz: é a comparação, né, entre o lobo e o nosso instinto de mulher selvagem, né, a loba que habita dentro de nós. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade de devoção. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. É sobre quando a gente se manifesta, né? Quando a gente manifesta esse nosso instinto de mulher selvagem, a gente sempre é acusada de ser agressiva, de que mulher tem que ser delicada, de que mulher não pode rir alto, dançar, não pode se expressar, né? Porque senão a gente não serve. As mulheres que deixam o seu instinto selvagem aflorar, elas sempre são muito mal vistas. E o nosso próximo parágrafo diz, aí a autora diz sobre a própria geração de mulheres em que ela nasceu, né, que foi pós-guerra. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardim sem cultivo, mas infelizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que pintassem não recebessem reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaços em árvores, cavernas, bosques e armários. Quantas mulheres, né? E talvez até você, e talvez até eu mesma, precisei fazer aquilo que era do meu instinto de forma escondida. Quantas das suas expressões você escondeu por vergonha de ser quem realmente é? Igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei a minha vida como uma criatura disfarçada. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando-se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Então, aqui nesse parágrafo diz sobre moldar mulheres, né? Como nós mulheres sempre fomos moldadas e nunca fomos permitidas ser quem realmente somos, nos expressar como desejamos. Por isso que na descrição desse vídeo, desse episódio introdutório aqui, né, do podcast Clã das Cicatrizes, eu coloquei aqui que o meu maior desejo sempre foi de me sentir segura para ser livre. Eu nunca me senti segura. Então, né, portanto, nunca pude me sentir livre. E eu tô hoje com quase 40 anos em busca dessa segurança e dessa liberdade que eu acredito que a gente pode construir juntas. Nem que seja, né, em armários, em meios de florestas escondidas e à noite, nem que seja num grupo de WhatsApp só nosso. Porque eu acredito muito na união entre pessoas que desejam a mesma coisa, que têm o mesmo desejo. Eu tô tão cansada, gente, das mulheres serem maltratadas e não terem espaço na sociedade.
eu escolhi para mim uma vida totalmente não convencional, sabe? Eu escolhi para mim uma vida de criar o meu filho sozinha, de sustentar a minha vida sozinha. Eu sei que ninguém faz nada sozinho, e eu tenho uma rede de apoio, mas o meu dia a dia é solitário. A parte braçal, intelectual, ela é toda comigo, sabe? Então eu ainda luto, eu luto muito e busco muito um espaço de reconhecimento de tudo isso, sabe? Porque esse trabalho que a gente realiza, pode você ter o mesmo estilo de vida que eu ou não, você pode ser casada, ou você pode, enfim, ser mais velho ou mais jovem. A gente sempre está lutando por espaço e por reconhecimento, principalmente. O nosso trabalho é invisível. A sociedade, no geral, não enxerga, sabe? E aí o próximo parágrafo que eu destaquei aqui na introdução do livro é: chamo-a de mulher selvagem, porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam a batida dos contos de fadas à porta da psique profunda da mulher. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Então, gente, esse livro ele é composto por vários contos, tanto contos de fadas quanto de culturas diversas, e cada conto ele foi preparado como nuances da psique feminina. Então, quando a gente for falar dos contos, eu vou explicar para vocês o seguinte, que cada elemento do conto, cada personagem, todos eles são parte de nós, mulheres, né, da psique feminina. E o interessante desse livro é que você não precisa lê-lo do começo ao fim, você pode ir escolhendo os contos e lendo, porque tem o conto e tem a explicação psicológica daquela história, né? E é o que a gente vai debater aqui e falar bastante sobre, porque esse podcast vem para proporcionar para vocês reflexões que desencadearão no seu próprio desenvolvimento, né? A gente busca aqui o autoacolhimento, a autoaceitação, o reconhecimento, porque a gente só vai ser reconhecida na sociedade quando a gente mesmo entender o nosso valor, quando a gente mesmo se acolher, quando a gente mesmo tiver compaixão de nós, porque quando a gente olhar o nosso trabalho e a nossa vida dando valor para tudo isso, se a gente não começar desta forma, a gente não tem lugar na sociedade. O próximo parágrafo ainda sobre a mulher selvagem. Ela é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisaram aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá fora, na floresta ou no deserto, vagando e procurando. Então a gente precisa analisar nas entrelinhas de tudo que está escrito nesse livro, gente. E eu convido você agora a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão sobre a sua própria vida, os momentos que você se perdeu. Se perdeu do quê? De si mesma. Os momentos que você precisou aprender, talvez você não queria aprender, e aprender dói, evoluir dói, e é difícil mesmo, só que você passou por isso, você saiu disso mais forte, mais capaz, mais brilhante, mais bonito. Os enigmas que você precisou resolver, ou de você que está aí, vagando e procurando. Você que está se procurando. E continuando, mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos, que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Gente, vocês já sentiram isso? Essa sensação de presa mesmo, sabe? De você, sei lá, às vezes eu paro e penso sobre as coisas que eu penso e não conto pra ninguém, sabe? Sobre as minhas próprias vontades, os meus desejos, os meus objetivos, sei lá, as coisas que eu queria realizar. Eu fico pensando, eu tenho uma dupla personalidade. Porque aqui fora eu preciso ser uma mulher X, dentro eu sou uma mulher Y, por que eu não posso ser uma pessoa só, unir essas duas coisas, né? Continuando. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo,
que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Esse livro, gente, vai falar muito sobre ancestralidade, o que a gente carrega das nossas ancestrais, sabe? Porque a gente tem muito, e conforme o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, a gente vai notando que nós temos muitas características da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa tataravó. E é um pedacinho, né, um fragmento delas em nós. E quando eu penso e faço essa sincronia, né, essa sincronicidade, cara, elas também tiveram todos esses desejos internos que eu tenho. E talvez para elas, nas gerações anteriores, foi ainda mais difícil e repressor ter esse instinto de mulher selvagem abafado, né, podado, reprimido. Elas foram muito mais reprimidas que nós. E a cada geração que passa, a gente vai quebrando um pouquinho disso. E a gente vai criando um mundo melhor para nós mulheres, né? Um mundo que aceita mais, um mundo que respeita mais. Aí às vezes eu fico pensando, poxa, Deus sabe de todas as coisas, né? Eu acredito muito num Deus, num ser superior ao qual eu faço parte e que eu deveria mesmo ter sido mãe de menino para que eu consiga educar o meu filho para ser um homem que respeite as mulheres, sei lá. Essas coisas passam pela minha cabeça. Aí o próximo parágrafo é o seguinte: o arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escultoras, escritoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral e não cerebral. Gente, aqui nós estamos falando da dádiva divina incutida a todas as mulheres, que é a criação, né? Aqui a autora fala sobre expressões artísticas, né? Eu sou professora de artes, eu escolhi isso indo contra todos os padrões sociais e familiares que eu tinha, né, já foi aí uma manifestação da mulher selvagem. Só que com o passar do tempo, essa sociedade vai nos engolindo e vai nos reprimindo, porque a gente tem conta para pagar, porque a gente tem filho para criar, a gente tem casa para limpar e a gente tem que suprir uma expectativa. Tem que não, né? A gente se cobra para ser quem as pessoas querem que a gente seja. E a gente vai, muitas vezes, deixando essa criatividade de lado. Ela dá exemplos aqui de linguagens artísticas: pintar, desenhar, escrever. Cara, rezadeira. Não tem mais rezadeira, benzedeira. Essa cultura ancestral está sendo enterrada, soterrada. Porque hoje a galera só quer saber de inteligência artificial, a galera só quer saber de tecnologia e tudo para fora. E ninguém olha mais para dentro, sabe? Para o espiritual, para o autodesenvolvimento, para o acolhimento, para a autocompaixão, para a empatia para com o próximo. Essa parte que não é cerebral e sim visceral, emocional, ela tem ficado de lado. E esse livro fala justamente sobre isso, sobre voltar para casa. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nessas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Então aqui, a Clarissa Pinkola Estes conta que ela fez um compilado de histórias que falam muito sobre esse instinto da mulher selvagem. E eu separei aqui uma história da introdução dela, né, que conta assim: uma vez sonhei que estava contando histórias e sentia alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava nos meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse-lhe eu. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela. É assim que deve ser.
Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando um manto, que estava nos ombros de uma criatura, que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas deveriam ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos, interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ele está nessa longa corrente de seres humanos. Então, essa pequena história sobre a introdução, na introdução do livro, é muito linda. E aqui, gente, eu vou fazer um breve apanhadão sobre as histórias que a gente vai falar nos próximos episódios. Histórias como Barba Azul nos dão ideia exata do que fazer a respeito de um ferimento que não para de sangrar. Aí nós vamos ver também a Mulher Esqueleto, que revela um poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ter um amor profundo. Sabe aqueles relacionamentos que perdem um pouco o brilho, enfim, como isso pode ser resgatado. Os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem Baba Yaga, a velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vasalisa, a Sabida. Histórias como La Loba, a Mulher dos Ossos, no deserto, falam da função da transformação da psique. A Donzela Sem Mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens, de tempos antigos, fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher. Pessoal, essa foi a nossa introdução, nosso primeiro episódio do podcast Clã das Cicatrizes. Seguem os links aqui na descrição do vídeo para você adquirir o livro, para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, no nosso círculo de mulheres online, para que uma fortaleça a outra. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Até o próximo episódio, um beijo e tchau!